Desde os primórdios da história do povo de Deus, a oração e a meditação nas Escrituras têm sido fundamentais para uma vida espiritual profunda e significativa. Quando unimos esses dois elementos, a oração e a palavra, descobrimos um caminho poderoso de transformação e intimidade com o Senhor. Na antiga tradição hebraica, meditar na Torá não era simplesmente ler ou memorizar textos. Era murmurar as palavras, deixá-las penetrar profundamente na alma, como um agricultor que trabalha a terra com cuidado e dedicação. Os salmistas nos mostram como transformar a palavra em oração, e Jesus nos ensinou, através de seu exemplo máximo, como entrelaçar as Escrituras em nossa comunhão com o Pai. Nesta jornada que começamos agora, vamos explorar como grandes personagens bíblicos transformaram sua compreensão das Escrituras em diálogo íntimo com Deus. Veremos como o rei Davi encontrou consolo e direção nos preceitos divinos, como Daniel manteve sua fé viva através da meditação nas profecias, e como Jesus utilizou as Escrituras em seus momentos mais desafiadores. Prepare seu coração para uma jornada transformadora, onde aprenderemos a fazer da Palavra de Deus não apenas um livro de estudo, mas um manual vivo de oração e comunhão com o Pai. Enquanto isso, não se esqueça de apertar o botão de like e se inscreva agora no canal, ativando o sino das notificações para ficar por dentro dos nossos vídeos diários de oração e reflexão sobre as histórias da Bíblia. Poucos personagens bíblicos nos deixaram um legado tão rico de oração e meditação nas Escrituras quanto o rei Davi. Como autor de muitos salmos, ele nos mostra uma intimidade extraordinária com Deus através de suas orações, especialmente no Salmo 119, o mais longo cântico das Escrituras, inteiramente dedicado à meditação na palavra do Senhor. Neste salmo magistral, Davi demonstra como entrelaçar adoração e súplica com a meditação nas Escrituras. Abro minha boca e suspiro, anelante pelos teus mandamentos, declara ele no versículo 131, revelando um desejo profundo que vai muito além da mera leitura. Para Davi, a palavra era como mel em seus lábios, mais preciosa que ouro refinado. Em momentos de angústia, vemos como ele buscava consolo nas promessas divinas, como fica claro no versículo 92. Se a tua lei não fosse o meu prazer, já teria perecido na minha angústia. Davi não apenas lia as Escrituras, ele as transformava em orações pessoais, em súplicas ardentes, em expressões de gratidão e adoração. O método de Davi era simples, mas profundo. Ele meditava na palavra dia e noite, como declara logo no primeiro salmo. Isso significava repetir os versículos, refletir sobre seu significado e transformá-los em diálogo com Deus. À meia-noite me levanto para te dar graças, por causa dos teus justos juízos, diz o primeiro rei da casa de Judá no versículo 62, revelando como a meditação nas Escrituras permeava até mesmo suas horas de descanso. Mas não era apenas nos momentos de paz que Davi recorria a esta prática. Durante suas fugas de Saul, em meio às batalhas, e mesmo após seu grave pecado com Batseba, a palavra permanecia como sua âncora, seu guia, sua fonte de arrependimento e restauração. Esta profunda conexão entre oração e Escritura no coração de Davi nos inspira, mas ele não foi o único a desenvolver tal intimidade com a palavra. Na Babilônia, séculos depois, outro servo fiel de Deus desenvolveria uma prática igualmente poderosa de oração baseada nas Escrituras, em circunstâncias ainda mais desafiadoras. No exílio babilônico, longe do templo e da terra prometida, Daniel nos apresenta uma dimensão única da oração fundamentada nas Escrituras. Em Daniel 9, encontramos um dos exemplos mais profundos de como as profecias escritas podem se transformar em combustível para a nossa vida de oração. Eu, Daniel, entendi pelos livros o número de anos, de que falará o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém. Esta simples declaração nos revela algo extraordinário. Daniel estava estudando as profecias de Jeremias durante seu exílio. Mas ele não parou na mera leitura. Transformou esse entendimento em uma das orações mais poderosas registradas no Antigo Testamento. Ao compreender que os 70 anos profetizados por Jeremias estavam chegando ao fim, Daniel não esperou passivamente pelo cumprimento da profecia. Em vez disso, ele declara: voltei o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Sua oração, que ocupa grande parte do capítulo 9, é o modelo de como entrelaçar as promessas escritas de Deus com súplica fervorosa. Daniel incorporou em sua oração não apenas as profecias de Jeremias, mas também sua compreensão da Torá, das alianças de Deus com Israel e das consequências do pecado e do arrependimento. Sua oração é repleta de referências às Escrituras, demonstrando como ele havia internalizado profundamente a palavra de Deus. A resposta a esta oração foi igualmente extraordinária.
O anjo Gabriel foi enviado para trazer-lhe ainda mais entendimento profético, mostrando como a meditação nas Escrituras e a oração podem abrir as portas para uma compreensão mais profunda dos propósitos de Deus. Esta prática de orar sobre as Escrituras não ficou restrita ao Antigo Testamento. Séculos depois, em um jardim chamado Getsemane, veríamos o próprio Messias demonstrar o poder transformador de entrelaçar oração e palavra em seu momento mais desafiador. Em toda a história, na Bíblia ou fora dela, ninguém demonstrou uma integração mais perfeita entre oração e escritura do que nosso Senhor Jesus Cristo. Desde sua infância no templo, passando por seus últimos momentos na cruz, e até depois da ressurreição, vemos como as palavras das Escrituras fluíam naturalmente em sua comunicação com o Pai. No deserto, durante os 40 dias de tentação, Jesus respondeu a cada investida do inimigo não apenas citando as Escrituras, mas transformando-as em escudo e espada através da oração e meditação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disse o Mestre em Mateus 4. Esta não era apenas uma citação para Jesus, mas uma realidade vivida em sua comunhão constante com o Pai. No Getsemane, enfrentando a hora mais sombria de sua missão terrena, Jesus entrelaçou sua angústia com as palavras dos Salmos. Sua oração em Lucas 22. Não se faça minha vontade, mas a tua, ecoa o Salmo 40. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Em seu momento de maior aflição, a palavra memorizada e meditada se tornou âncora para sua alma. Na cruz, suas últimas palavras foram retiradas diretamente da abertura do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? E do Salmo 31, quando declarou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo em seu sofrimento mais profundo, Jesus demonstrou como as Escrituras podem se tornar o próprio idioma de nossa comunhão com Deus. Mas Jesus não apenas praticou esta integração, ele a ensinou. Quando os discípulos pediram em Lucas 11, Senhor, ensina-nos a orar, sua resposta, o Pai Nosso, está profundamente enraizada nas Escrituras do Antigo Testamento. Cada petição dessa oração modelo reflete verdades e promessas encontradas na Torá e nos profetas. Em suas parábolas e ensinamentos, Jesus frequentemente conectava oração e escritura. A parábola do fariseu e do publicano, que encontramos em Lucas 18, não apenas ensina sobre humildade na oração, mas ecoa as palavras do profeta Isaías sobre o perigo da justiça própria. A instrução para orar sem cessar encontra paralelo no comando de Josué para meditar na lei dia e noite. Talvez um dos exemplos mais tocantes seja o caminho para Emaús, após sua ressurreição. Ali, Jesus não apenas explicou as Escrituras, mas mostrou como toda palavra aponta para ele mesmo, transformando o entendimento intelectual em um encontro ardente com o Deus vivo. Como registra Lucas 24, porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Esta integração perfeita entre oração e palavra que vemos em Jesus nos leva a uma questão fundamental. Que lições práticas podemos extrair destes exemplos bíblicos para nossa própria vida de oração? Como podemos seguir os passos de Davi, Daniel e, principalmente, de nosso Senhor Jesus? Dos exemplos que estudamos, Davi, o salmista apaixonado, Daniel, o profeta perseverante, e Jesus, nosso perfeito mestre, podemos extrair princípios fundamentais para transformar nossa própria vida de oração através das Escrituras. A primeira lição crucial é que a memorização da palavra não é um fim em si mesma, mas um meio para aprofundar nossa comunhão com Deus. Como vimos em Davi, os versículos memorizados se tornavam expressões espontâneas de seu coração em momentos de alegria, tristeza, confusão ou gratidão. Isso nos ensina que devemos internalizar as Escrituras de tal forma que elas se tornem nossa linguagem natural de comunicação com Deus. A segunda lição vem do exemplo de Daniel. As promessas e profecias das Escrituras devem nos mover à ação em oração. Quando descobrimos uma promessa na palavra, isso não deve ser apenas informação para nossa mente, mas combustível para nossa intercessão. Daniel não apenas leu sobre os 70 anos, ele se prostrou em oração por seu cumprimento. De Jesus, aprendemos a mais profunda das lições. A palavra de Deus deve moldar não apenas o conteúdo de nossas orações, mas também nossa postura diante do Pai. Sua submissão total à vontade do Pai, expressa através das Escrituras, nos mostra que verdadeira oração não é impor nossa vontade a Deus, mas alinhar nosso coração com sua palavra revelada. Também aprendemos a importância do tempo divino. Tanto Daniel quanto Jesus demonstraram paciência em esperar o momento de Deus, mesmo enquanto oravam fervorosamente. A palavra nos ajuda a discernir os tempos e as estações do Senhor, moldando nossas expectativas e pedidos. Por fim,
descobrimos que oração e escritura são inseparáveis na batalha espiritual. Jesus no deserto, Daniel na cova dos leões e Davi em suas fugas. Todos utilizaram a palavra como espada do Espírito em suas orações, demonstrando que nossa guerra espiritual é vencida na interseção entre oração e escritura. Estas lições nos conduzem a um momento crucial. Como podemos colocar em prática estes princípios? É hora de nos unirmos em uma oração que incorpore tudo o que aprendemos. Pai Celestial, assim como teu servo Davi declarou que tua palavra era mais doce que o mel e mais preciosa que o ouro refinado, abre nossos corações para saborearmos as riquezas de tuas escrituras. Como Daniel, que meditava em tuas promessas mesmo no exílio, ajuda-nos a transformar cada versículo em ponte para uma comunhão mais profunda contigo. Que tua palavra não seja apenas texto em nossas mentes, mas vida em nossos corações. E como nosso Senhor Jesus, que em tudo buscava a tua vontade perfeita, ensina-nos a encontrar em tuas escrituras não apenas conhecimento, mas o próprio sustento de nossas almas. Que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, transformando nossa leitura em oração e nossa oração em obediência amorosa. Em nome de Jesus. Amém. E agora, como podemos integrar definitivamente estes princípios em nossa caminhada diária com Deus? Nossa jornada através dos exemplos inspiradores de Davi, Daniel e Jesus nos trouxe até este momento crucial. Agora é hora de transformar este conhecimento em uma prática viva e pessoal de oração e meditação nas Escrituras. Comece escolhendo um salmo ou uma passagem que toque seu coração. Não se apresse, permita que as palavras penetrem profundamente em seu espírito, como Davi fazia. Repita os versículos lentamente, transformando cada frase em sua própria oração. Se o texto fala de misericórdia, ore sobre as áreas de sua vida onde precisa da misericórdia divina. Se menciona a fidelidade de Deus, relembre e agradeça pelos momentos em que experimentou essa fidelidade. Como Daniel, estabeleça momentos regulares para esta prática. Podem ser 3 vezes ao dia, como ele fazia, ou encontre seu próprio ritmo. O importante é a consistência. Mantenha um diário de oração onde possa registrar as escrituras que Deus usa para falar ao seu coração e suas orações em resposta a elas. Siga o exemplo de Jesus, permitindo que a palavra molde não apenas suas orações, mas seu caráter. Quando enfrentar tentações, deixe que as escrituras memorizadas se tornem sua defesa. Nos momentos de decisão, como no Getsêmani, permita que a palavra guie sua submissão à vontade do Pai. Lembre-se, esta não é uma fórmula mágica, mas um convite para uma jornada de intimidade crescente com Deus. Haverá dias de grande inspiração, quando as escrituras parecerão saltar da página diretamente para seu coração. Haverá também momentos de aparente silêncio, quando você precisará perseverar em fé, como Daniel fez durante seus longos anos de exílio. O segredo é manter seu coração aberto e expectante, sabendo que cada momento dedicado meditando na palavra e transformando em oração é um investimento na eternidade. Como está escrito em Isaías 55, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam sem cumprir seu propósito, assim é a palavra de Deus. Ela não voltará vazia, mas realizará o propósito para o qual foi enviada. Obrigado por chegar até aqui em mais um dia de oração e reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Deixe também o seu like, e nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou no vídeo de hoje. Aproveite para compartilhar agora este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essas palavras. Que o Espírito Santo lhe guie nesta jornada transformadora de descoberta, onde a antiga prática de meditar nas Escrituras se torna uma experiência viva e pessoal de comunhão com o Deus vivo.